Presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles, pois nós defendemos o combate rigoroso ao uso e ao tráfico de drogas, protegendo assim a saúde do povo brasileiro e também a sua segurança, enquanto eles defendem todos os tipos de drogas e não combatem o crime de tráfico adequadamente. Presidente Bolsonaro, nossa forma de empregar o dinheiro público é melhor do que a deles. Nós priorizamos a destinação total dos recursos do Brasil, no Brasil, para atender os brasileiros, enquanto eles desviam nossos recursos para outros países, principalmente ditaduras comunistas, e sem garantia de retorno. Presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles, pois protegemos as nossas crianças em todos os momentos, enquanto eles sinalizam com a relativização da pedofilia, apoiam e promovem a doutrinação em sala de aula. Presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles, pois defendemos a liberdade plena, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e eles defendem a censura e a mordaça dos brasileiros. Presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles, pois nós defendemos a propriedade privada adquirida com o esforço, com o trabalho, com o empreendedorismo e mérito, enquanto eles defendem a invasão de terras alheias e a abolição da propriedade que não é pública. Presidente Bolsonaro, o nosso senso de justiça e proteção e de segurança para a população é melhor do que o deles, pois enquanto eles relativizam e afrouxam o combate ao crime e protegem bandidos, nós valorizamos a segurança pública, defendemos os policiais, queremos bandidos na cadeia e defendemos a posse e o porte de arma para os brasileiros de bem. Presidente Bolsonaro, o nosso modelo de valorização da cultura é melhor do que o deles, pois reinserimos, e no seu governo, os pequenos artistas, os iniciantes, dando-lhes acesso ao sistema, distribuindo de forma igualitária os recursos e incentivos culturais, enquanto eles priorizam artistas renomados, alguns fracassados que não mais conseguem fazer shows vendendo ingressos, destinando-lhes milhões de reais em captações por projetos, simplesmente por serem militantes políticos. Presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles, pois defendemos a família e não permitimos que ela seja corrompida. Presidente Bolsonaro, a nossa visão de união nacional e fraternidade entre todos os brasileiros é melhor do que a deles, pois defendemos a igualdade entre todos os brasileiros, enquanto eles semeiam a discórdia, estimulando o conflito entre patrão e empregado, pai e filho, professor e aluno, brancos e negros, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, colocando-os uns contra os outros para gerar o caos. Presidente Bolsonaro, esteticamente nós somos melhores do que eles. E nesse quesito não carece de mais comentários. Presidente Bolsonaro, o respeito que temos pela liberdade religiosa é melhor do que o deles. Aliás, se é que lá tem algum. Pois eles se calam diante de ofensas, desrespeito e ataques a templos e celebrações cristãs, e em alguns casos praticam e incentivam essas violações, e onde tomam o poder, caçam a liberdade religiosa e perseguem os religiosos. Presidente Bolsonaro, a nossa gestão do meio ambiente é melhor do que a deles, pois defendemos a soberania da nossa Amazônia e outros biomas, sempre com a visão de sustentabilidade, mas com exploração racional, para permitir aos brasileiros dos seus entornos vencerem a miséria. Presidente Bolsonaro, a nossa proposta de emancipação dos indígenas é melhor do que a deles, pois liberta-os, dá-lhes autonomia para gerir e explorar economicamente as suas reservas, enquanto a deles segrega-os ao confinamento, à pobreza e à miséria, mesmo habitando terras tão ricas. Presidente Bolsonaro, até no Pix nós somos melhores do que eles, não somos, gente? Somos melhores do que eles em tudo. E são tantas coisas que, se eu fosse me referir a todas elas aqui, ficaríamos por mais algumas horas nesse ambiente.
Lembram-se que eu falei aqui que nós somos melhores do que eles esteticamente? Presidente Bolsonaro, o nosso Brasil é melhor do que o deles. O nosso Nordeste é melhor do que o deles. O nosso Norte é melhor do que o deles. O nosso Centro-Oeste é melhor do que o deles. O nosso Sudeste é melhor do que o deles. O nosso Sul é melhor do que o deles. E a nossa Minas Gerais é melhor do que a Minas Gerais que eles querem. E aproveito aqui para parabenizar, nesse momento, o governador Romeu Zema pelas sábias palavras, quando se ergueu na defesa do Sul e do Sudeste, para que tenhamos posição, no mínimo, igualitária, quando formos discutir a distribuição de recursos públicos. E o governador que faz isso por Minas Gerais prova que é o melhor governador desse estado de todos os tempos. Todas essas regiões Presidente Bolsonaro, todas as regiões brasileiras citadas aqui, juntas, são o Brasil. E o nosso Brasil, ele é igual. Não tem diferença entre as pessoas pela cor da pele, pela opção sexual, pelo sexo, pela classe social. O nosso Brasil é de todos os brasileiros. E esse é também o Brasil de bem. É o Brasil de Bolsonaro. Bem-vindo ao seio da família mineira, novo cidadão das Gerais, agora com certidão de nascimento, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, também conhecido como Mito. Muito obrigado, gente. O nosso homenageado do dia, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, no período de 19 a 22. Senhor presidente Tadeu Leite, obrigado por esse momento. Prezado governador, uma satisfação estar aqui, uma honra vê-lo nesse evento. E vou deixar uma dúvida perante todos vocês aqui. Vocês estão vendo que o Zema está com a cara de mais feliz, mais alegre. Eu não vou contar toda a história, não. Mas os senhores sabem que quando se pergunta a idade para um homem, ele responde, né, que ele tem a idade da mulher que ama. Então, estou vendo o Zema bastante feliz, com toda certeza, porque ele está vivendo um momento muito bom em sua vida. Também bom para o estado de Minas. Um estado que nós sabemos como ele pegou lá atrás e como ele deu uma sacudida no mesmo, colocou as contas em dia e navega com vocês. É um homem, pelo que sei, que nunca esteve na política. Eu também jamais esperava ser vereador na minha vida. Já acabei sendo eleito vereador em 1988. E também a presidência da República foi algo que jamais se esperava.
Assim como o Zema não tinha aquela marca do político, né? Eu também não tinha essa marca do político. Tá? E nós vencemos aquele momento. E por vezes eu vejo jovens, como Bruno Engler aqui, possível candidato à prefeitura aqui de BH, cheio de sonhos. E eu particularmente converso com ele, Brunão, né, como eu chamava, agora ele já diminuiu o tamanho dele. Você entende o tamanho da responsabilidade, o tamanho da necessidade que o povo tem nos seus representantes, no executivo? Obviamente que ele sabe o que representa. E Minas é um berço de bons políticos. Eu acho que é por isso que eu me intitulei como tendo renascido em Juiz de Fora. Então a política está no sangue do homem e da mulher. Agora, não é fácil você ser chefe do executivo que seja da menor prefeitura aqui de Minas Gerais, ou governo do estado. Não é fácil. As ingratidões, incompreensões, por quanto e quanto tempo, naquela mesa lá em Brasília, eu perguntava, meu Deus, o que eu fiz, qual foi meu pecado para pagar um preço tão alto? Que não é alegria. A única satisfação que você tem é de poder servir ao seu povo. E creio que nós fizemos isso ao longo de 4 anos. E eu peguei, prezado Zema, os 4 anos mais tribulados da história do Brasil. Uma pandemia, uma crise hídrica, uma guerra lá fora, uma crise econômica na Argentina, com reflexo direto para todos nós aqui. Mas fizemos o possível. Domingo a domingo, raramente tinha algumas horas de folga. E essas poucas horas para ver o meu time de futebol na televisão. O Cruzeiro retornou, está fazendo um bom papel aqui na primeira divisão e retornou para o local onde não devia ter saído. Se bem que no momento agora eu torço para que o Coelho não caia. Uma missão muito difícil, mas estamos fazendo a nossa parte. Montamos o nosso ministério, que quem é do executivo sabe a dificuldade, as pressões que existem de outros setores por outros nomes. Mas creio que ao longo de 4 anos, deixamos uma marca. Não eu deixei, nós deixamos. Nós aqui. Passamos a admirar novamente a nossa bandeira, prezado presidente da Assembleia Legislativa. Acho que no passado, raramente tinha uma bandeiras do Brasil aparecendo em momentos como este. Então, passou a fazer parte da nossa vida as cores verde e amarela. Cantar o hino nacional com o coração. Falar em família. Falar em algo que muitos achavam que era eterno. E hoje vocês sabem que não é. Mas ele é tão importante quanto o oxigênio que nós respiramos, que é a nossa liberdade. Momentos difíceis para todos nós. Quando a gente vê que algo está indo bem e de repente acontece um incidente. Mas consideremos o que aconteceu o ano passado como uma página virada. Vamos em frente. Esse Brasil é muito grande. Ninguém tem o que nós temos. Quem tem terras agricultáveis como nós? Quem tem biodiversidade? Riquezas minerais? Aqui em Minas podemos citar aqui algo fantástico. Araxá. O Vale de Jequitinhonha, que começa agora a explorar o lítio, um trabalho hercúleo nosso junto ao governo do estado, até que meados do ano passado apareceu o decreto para que explorasse então o lítio no Vale do Jequitinhonha. A cota 762 parece que encaminhou para uma solução agora para todos vocês aqui. Quem tem um clima como o nosso? Quem tem belezas naturais como nós? Ninguém tem. Agora, por outro lado, meus senhores, quando se tem tanta riqueza assim, é motivo de preocupação. Gente, além fronteira, olha para nós com outros olhos. E o que é pior do que isso? Gente de dentro pensa com um coração ou uma mente diferente da nossa. O povo brasileiro, não vou atender não.
Se fosse a Michelle, eu atenderia. Como é o Valdemar, não vou atender, não. Então temos esse problema. Tem gente que quer o poder pelo poder e não para servir a sua pátria. Essa história, esse legado, nós aprendemos ou melhor, nós descobrimos o Brasil. E às vezes eu falo, né? A maior riqueza nossa é a Amazônia. E era cobiçada antes de 1500. Acredite, se quiser. Quem é do tempo da Rádio Relógio deve se lembrar disso aí. É que o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Onde é oeste daquela linha, onde se inclui a Amazônia, não pertencia a Portugal. Coincidência ou não? Não sei. Mas o Brasil é um país fantástico. Costumo dizer que aqui é a terra prometida. Aqui realmente é onde ele nasceu com toda certeza. E nós, cada um de nós, é responsável pelo futuro da sua pátria. Não podemos procurar um salvador da pátria. Quem salva a nossa pátria é o nosso Deus. Nós devemos procurar pessoas que queiram realmente colaborar com o destino da nossa nação. E esse destino passa pela política. Nós somos seres políticos por natureza. E nós, quando entramos na política, nos apaixonamos por ela. O evento aqui não é do meu partido. O evento aqui é um título que eu recebo de forma bastante honrosa. A partir de agora, eu sou oficialmente, prezado coronel, um mineiro de coração. Os momentos difíceis das nossas vidas, a gente consegue superá-los com quem realmente nos apoia nesses momentos difíceis. Eu peço a Deus que ilumine a todos nesse Brasil, sem exceção. E assim, eu todo dia, antes de sair de casa, dobro o meu joelho, rezo um Pai Nosso, e peço a Deus que o nosso povo não sinta as dores do comunismo. Quero apenas uma coisa: se Deus me der força, enquanto ela estiver, eu possa colaborar com o futuro do meu país. Estou muito orgulhoso de vocês, feliz com essa comenda, feliz ao lado dessa pessoa humilde que é o nosso governador Romeu Zema, feliz ao lado desse povo mineiro, berço da liberdade. E se me permite aqui, eu quero fazer uma leitura que não vai durar 30 segundos, que seria o decálogo do PL, mas eu quero oferecer ao povo brasileiro, como um decálogo ao homem, à mulher brasileira, aquilo que nós representamos, aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos. Diz esse breve decálogo aqui. Decálogo do povo brasileiro. Defendemos a nossa Constituição, a família brasileira, a vida desde a concepção, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, a diminuição da carga tributária, a liberdade econômica, a agroindústria e o combate às drogas. Muito obrigado a todos vocês de Minas Gerais. Obrigado, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A presidência aproveita para cumprimentar o ex-deputado desta casa, ex-deputado federal Vitor Penido, ex-deputado desta casa Felipe Etier e ex-deputado federal Charles Evangelista, que estão presentes também nesse importante evento. E neste momento, a presidência convida o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema Neto, e o deputado Coronel Sandro,
para fazerem a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Jair Messias Bolsonaro. Solicito que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. Agora são 5h41. Você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que fica aqui em Belo Horizonte, uma reunião especial para a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Os seguintes dizeres. Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto com numeração especial número 300, de 30 de maio de 2019, atendendo ao requerimento número 70 de 2019, aprovado pela Assembleia Legislativa de autoria do deputado Coronel Sandro, concede o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Jair Messias Bolsonaro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em âmbito federal e estadual no exercício das chefias de Estado e do Governo do Brasil. Belo Horizonte, 28 de agosto de 2023. O decreto, então, para a entrega do título de cidadão honorário de Minas Gerais ao ex-presidente Jair Bolsonaro é do governador Romeu Zema, decreto de 30 de maio de 2019. E o deputado Coronel Sandro é que pediu esta reunião especial para entrega, então, deste título. Antes dessa entrega, que está sendo concedida neste momento, alguns discursos foram realizados aqui na tribuna do plenário. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, agradeceu essa homenagem do governador Romeu Zema e lembrou várias fases da sua carreira política. Ele disse que a vida política não é fácil, que é cheia de incompreensões e de injustiças. E lembrou que foi presidente da República em um período complexo da história, referindo-se à pandemia de Covid-19. Para que fiquem à vontade para participar desta foto. No discurso, o ex-presidente Jair Bolsonaro também defendeu as bandeiras como liberdade econômica, agroindústria e também o combate às drogas. Neste momento, como você pode ver aí na imagem, está sendo feita uma foto aqui de vários participantes desta homenagem que estão aqui no plenário da Assembleia com o ex-presidente Jair Bolsonaro. São deputados estaduais, deputados federais, o próprio governador Romeu Zema e representantes do mundo político aqui de Minas Gerais e do Brasil. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é natural da cidade de Glicério, que fica em São Paulo. Ele tem 68 anos, é militar da reserva e foi presidente da República entre 2019 a 2022. Enquanto o ex-presidente Bolsonaro, o governador Romeu Zema retornam à mesa, essa presidência gostaria de registrar a presença do deputado estadual Bosco, da mesma forma do ex-deputado estadual Bonifácio Mourão, prefeito de Campos Altos Paulo César. A presidência convida o ex-presidente Jair Bolsonaro para que retorne à mesa, da mesma forma o governador Romeu Zema, para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. E neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, governador Romeu Zema.
Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, o presidente do Partido Liberal em Minas, deputado federal Domingos Sávio, o homenageado, nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o ex-ministro da Casa Civil, general Braga Neto, e também deputado estadual Coronel Sandro, autor desse requerimento. A maioria dos presentes aqui sabem que quando eu assumi o governo de Minas, me vi diante de uma infinidade de desafios para retirar o nosso estado das dificuldades. Um dos principais obstáculos era retomar a credibilidade institucional. Prefeitos de todos os partidos protestavam contra um absurdo calote de repasses constitucionais por parte do Executivo Estadual, que além de não fazer sua parte no suporte às cidades, absurdamente se apropriou daquilo que era por direito dos municípios. Mas, com diálogo e gestão de verdade, firmamos um grande acordo com a Associação Mineira dos Municípios para colocar em dia os repasses e também para pagarmos toda a dívida deixada pelo governo passado. E assim foi feito. Hoje, Minas não tem mais dívidas com os prefeitos. Se antes haviam postos de saúde fechados por falta de recursos, como vi em Tabuleiro, uma pequena cidade da Zona da Mata, que possui somente um posto de saúde, hoje estamos retomando obras e abrindo novas UBSs por todo o estado. Estive há pouco tempo também em Taiobeiras, no norte, onde conversei com a dona Nadir. Ela me contou que envelheceu vendo, próximo à casa dela, uma obra do posto de saúde parada por anos, enquanto precisava andar quilômetros para fazer uma simples consulta. Agora, esta unidade está pronta e funcionando, não só para atender a dona Nadir, como todos os moradores de Taiobeiras. E é isso que nós estamos fazendo. Mais de 200 cidades mineiras estão ganhando nova UBSs. Na outra ponta, o desafio de Minas Gestão era fazer com que Minas voltasse a ter relevância e protagonismo nacional, sendo uma voz a ser escutada pelo governo federal, para que os mineiros voltassem a ser tratados da forma como merecem. Ao longo do processo de redemocratização do Brasil, Minas foi aos poucos sendo deixada de lado, e as demandas históricas que dependiam de Brasília se transformaram, nós sabemos, numa eterna promessa. Se convencionou dizer que o motivo era um suposto desalinhamento político de quem governava esse Estado com quem estava na presidência. Porém, mesmo quando houve esse alinhamento, Minas permaneceu sem relevância e os mineiros não viram suas demandas serem realizadas. Mudar essa realidade foi uma das principais metas da minha gestão. Do nosso lado, fizemos da nossa parte, tratando todos os prefeitos igualmente, independentemente de partido. Afinal, quem governa tem de governar para todos. Foi dentro desse contexto que estamos fazendo a obra de contenção de enchente do Rio Arrudas, com recurso do governo de Minas, junto às prefeituras de Contagem e Belo Horizonte. Obra que acabará de vez com as enchentes que todo ano atinge os moradores da Avenida Tereza Cristina. Essa obra conseguimos viabilizar com recursos do Estado, mas há uma série de demandas históricas que dependem do governo federal. E no meu primeiro ano de mandato, fui diversas vezes a Brasília buscar aquilo que Minas merece. Ao longo dos 4 anos do presidente Bolsonaro, hoje aqui homenageado,
por iniciativa do deputado Coronel Sandro, trabalhei para retomar o respeito do Brasil por Minas e posso afirmar que tivemos muitos avanços. Nesses 4 anos, as portas dos ministérios do governo Bolsonaro estiveram sempre abertas para os nossos pedidos. Éramos ouvidos não como quem cumpre uma obrigação, mas com a atenção de quem quer, de fato, alcançar soluções. Depois de quase 30 anos sem construção de nenhum quilômetro da linha nova de metrô, conseguimos finalmente iniciar as obras da linha 2, que vai levar o transporte até o bairro do Barreiro, beneficiando mais de 300 mil pessoas diariamente. Isso só foi possível porque em 2022 o governo federal garantiu 2,8 bilhões de recursos da União. O governo de Minas entrou com 400 milhões restantes que viabilizaram a concessão do metrô, uma das maiores demandas de Belo Horizonte e região metropolitana. Na minha primeira gestão, como o presidente disse aqui, também enfrentamos um enorme desafio que foi a Covid-19. E nessa, em especial, não fosse o suporte recebido do governo federal, Minas não se destacaria como o estado de menor índice de óbito dentre aqueles da região sul, sudeste e centro-oeste. Recebemos mais de 5 bilhões para aumentar aqui o número de leitos, adquirir equipamentos hospitalares, além das vacinas e medicamentos recebidos, que foram fundamentais para recuperarmos e superarmos a maior pandemia dos últimos 100 anos. Entre outros apoios, destaco também o aeroporto regional de Ipatinga, que reformamos com recursos do governo federal, e também a implantação aqui do Tribunal Regional Federal, 6ª Região. Com toda certeza, presidente Bolsonaro, deputadas e deputados, essas ações foram consideradas para que o senhor recebesse hoje o título de cidadão honorário de Minas Gerais, concedido pela Assembleia Legislativa de Minas. Nosso trabalho nessa segunda gestão à frente do governo de Minas é seguir lutando pelo melhor para os mineiros e também Brasil. Para isso, nos mantemos firmes com o mesmo ideal, valores e princípios que os mineiros escolheram nas urnas em 2018. Conte sempre com Minas Gerais, presidente. Vocês contem com o nosso governo. Muito obrigado.